Oi, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Mariana Burato por aqui. Hoje eu vim dar uma dica de livro, que é esse aqui, ó, A Arte da Guerra, né, escrito por Sun Tzu, e tem várias traduções. Eu vou falar um pouquinho desse livro hoje. Aqui já fazia algum tempo que eu queria vir falar de algumas dicas de livros para vocês, e esse ano com certeza eu vou conseguir. Antes da gente falar sobre o livro em si, né, e da minha opinião, claro, sobre em relação a ele, do meu ponto de vista em relação ao vídeo, em relação ao livro, fazer meu convite. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações. Por aqui a gente fala de conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros e também educação em engenharia. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Dizer também que eu tô lá no Instagram, no @mariana.burato, onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia pessoal e profissional com vocês. Certo, pessoal? Então vamos lá, né? Esse livro, A Arte da Guerra, eu tenho essa edição, tá? A Arte da Guerra. Ele foi escrito por Sun Tzu, que ele era um general de guerra, tá? Chinês, e que, assim, antes dele, quase não havia um tratado. O livro, ele é quase como se fosse um tratado, na verdade, ele é bem tranquilo. Quando vocês forem comprar, vejam também a tradução, ele foi traduzido aqui pela Elvira Vigna, né? Então tem muitas versões desse mesmo livro aqui, tá bom, pessoal? Então essa aqui é a versão que eu tenho. Eu tenho essa versão aqui, nem lembro porquê. Então é um livro de 2000, uma versão de 2009, né? Então, quando a gente fala de a arte da guerra, alguns autores interpretam também como a arte, como seria a lei, digamos assim, a lei da guerra, né? Por isso que ele é mais como se ele fosse um tratado. E uma coisa interessante que eu tinha lido esse livro aqui há muito tempo, eu já tinha lido ele umas 2, 3 vezes, mas umas 2 vezes, acho. E quando eu li, eu falei assim, nossa, gente, mas isso aqui não se aplica na minha vida, né? E aí eu tava relendo ele agora nesse final de ano, porque eu tô numa pegada mais, digamos, empresarial, estratégica, enfim, estudando bastante sobre empreendedorismo, negócios, enfim, eu achei muito interessante voltar essa leitura e, meu Deus do céu, como que é impressionante quando a gente lê um livro, né, e a gente lê ele com os óculos que a gente tá agora, no momento, né? Então, antigamente eu tinha lido, como eu comentei com vocês, não tinha achado, falou assim, nossa, não tem nada a ver esse livro aqui, deixa ele aí na estante, né? Ah, tá bom, todo mundo fala, vamos deixar esse aqui. Então, e aí agora eu tô relendo, meu Deus, como que a gente consegue aplicar os conceitos que o autor fala, né, o general fala, que como que a gente consegue aplicar na nossa vida. E é interessante porque sempre que a gente sempre que a gente está lendo um livro, principalmente nesse sentido de desenvolver, é um livro de desenvolvimento, de estratégia, tá, pessoal? É legal, sempre que a gente lê um livro, a gente vai buscando, fazendo as analogias mesmo, né? E interpretando aquilo que o autor quis dizer e passando para a nossa realidade, para a nossa vida. E, meu, isso aí é muito bacana. Então, eu fiz um exercício aqui, queria tratar para vocês. Ele é um livro de estratégia, né? Como eu comentei com vocês, tá? De estratégia de guerra, que a gente pode, então, fazer uma analogia com a nossa vida, com o mercado, principalmente com o mercado, porque e o mercado que eu falo, principalmente para quem está abrindo o seu PJ, abrindo o seu negócio, é uma guerra mesmo, gente, né? Então, quando ele fala, por exemplo, aqui no livro, ele fala, o inimigo, gente, a gente não guerreia mais fisicamente, né? Então, não tem essa coisa. Mas poderia ser, por exemplo, o inimigo, a gente poderia fazer alusão a um concorrente, por exemplo, né? Os soldados, o exército, a gente poderia fazer uma alusão com a equipe, com as pessoas que trabalham conosco, né? E o papel da liderança e tudo mais. Então, eu acho que é um livro bem interessante, fica a minha dica aqui para vocês. E, claro, vou falar um pouquinho aqui das minhas percepções, tá bom? Então vocês podem encontrar outras e, claro, minha recomendação para vocês lerem e aí me passarem depois as percepções, claro, né? Vocês podem me marcar lá no Instagram ou me marcar aqui aqui no YouTube mesmo, tá? Então é um livro curto, então ele tem, esse aqui é uma versão que tem 160 páginas, tá? Mas as letras não são
muito pequenas, então é um livro curto. São 13 tratados, são 13 capítulos aqui, e os capítulos também são super curtinhos, tá? E o que eu acho que é mais interessante, os capítulos são breves, né? E o que eu acho que a gente pode extrair do aprendizado desses 13 capítulos, né, depois de muita reflexão, e eu tenho certeza que esse aqui é um livro que eu vou reler ele e que vou ter novas reflexões, né? Porque aí eu vou ter um outro olhar, enfim. Então, é um livro que ele não se finda, sabe? É muito interessante isso. O que eu consegui extrair desse livro, da minha leitura, tá? Então, ele fala muito do conhecimento, tá? Muito, que é essencial o conhecimento. O conhecimento, primeiro de si mesmo, enquanto suas forças, enquanto suas fraquezas também, e o conhecimento do outro, né, do inimigo que ele fala, então do concorrente, do mercado, enfim, o conhecimento do outro, das forças e das fraquezas também, né? Por quê? Conhecer também depois eu vou falar o porquê. Conhecer também o contexto, né, social ali, o contexto da sociedade, aquela sociedade daquele inimigo, o ambiente físico mesmo, né, as condições políticas, as condições climáticas, geológicas, culturais, enfim. Por quê? Porque ele fala o seguinte: a melhor guerra é aquela quando você não tem guerra, quando não tem morte. Né? Então, esse é o melhor dos mundos. Quando não tem morte, quando você captura o seu inimigo. E aí você consegue capturar ele por meio do conhecimento. Por quê? Porque você planejou, você pensou, você tinha mais conhecimento, conhecia mais dele, que conseguiu prever algum tipo de ação e tudo mais, né? Estratégia, gente, lembrando que ele é um caminho, a estratégia ele é um caminho para se realizar algo. Tá? E aqui no livro, eu tinha esquecido de falar antes, ele fala, bem no comecinho aqui, eu achei muito interessante, que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Não sei se vocês conseguem ver aí, eu achei isso muito, muito interessante, porque o objetivo mesmo de toda a luta, de toda a batalha que a gente tem, e não fisicamente, é a paz, né? Conseguir aquilo que a gente almeja, que vai nos trazer paz, né? Então, o conhecimento é essencial de si mesmo, do outro e também das condições geológicas e tal. A necessidade do planejamento. Então, conhecer o caminho de fato que você vai, o que é que tem nesse caminho, quais são, que tipo de pedra que tem, que caminho que é, qual é a terra que é, é floresta, não é. Então, conhecer muito bem o caminho, né? Planejar esse caminho, as condições climáticas ali eram um ambiente de guerra, então você não vai guerrear no inverno, por exemplo, ele falava isso, não guerreia no inverno, né, porque é muito ruim, é pior essa guerra, e ele fala que alguns momentos, quando que você tem que, quando que é o melhor momento, quando não é e tal, então é bem interessante, né, tem coisas que não se aplicam para o nosso meio e tem coisas que a gente consegue, claro, aplicar. A influência, ele fala da influência moral, ele quer em relação à liderança, né? Então, em relação a quem está no comando, conseguir liderar a ponto de que as pessoas que estão ali, que é o exército, os soldados, enfim, que eles possam fazer seguir aquele líder em onde ele for, né? Esse é o conceito de liderança também, né? A questão da hierarquia, a questão da disciplina, para ele é muito forte, então até nessa coisa de exército, guerra, né? Então, existe a hierarquia, precisa haver uma disciplina, e até para nós, a gente precisa também uma disciplina durante o dia a dia, né? A gente precisa ter uma postura e uma disciplina para cumprir o que precisa ser feito, né? Para fazer o que precisa ser feito. E aí eu tinha colocado aqui, o objetivo não é matar, é capturar o inimigo intacto, né? Porque assim, quando você captura ele, você tira a estratégia dele, né? Então não é a guerra em si, não é a morte, o sangue, essa coisa toda. Não, esse é um meio para se construir, para se chegar na paz, e o melhor dos mundos é você capturar o inimigo intacto sem morte nenhuma, né? E saber quando lutar e quando declinar, quando retroceder e falar assim, não, agora não é a hora, agora eu não tô forte, agora eu tô mais fraco, agora o meu inimigo, o meu concorrente, ele é mais forte do que eu, agora eu preciso voltar, dar um passinho para trás para pegar um impulso e aí mandar bala. Então eu achei
um livro muito interessante, porque eu até coloquei aqui, se a gente traz para a nossa vida, se a gente se conhece, conhece o outro, é mais fácil da gente encarar os ataques, né, e lidar com essas surpresas do dia a dia. E trazendo para um nível empresarial, um nível de negócio, que eu comentei com vocês, que é o que eu estou estudando bastante, acho que vai ser a minha área de foco, uma das minhas áreas para esse ano, pelo menos até abril, maio. Nesse sentido, quando a gente percebe que, poxa, se a gente então se conhece bem a nossa empresa, conhece o mercado, está conhecendo os concorrentes, né, as nossas forças, as nossas fraquezas, as fraquezas do outro, poxa, como que a gente consegue perceber e tentar reduzir mesmo essas surpresas que podem ocorrer, né? Como que isso é importante. Então é um livro muito bacana, gente, que eu super recomendo para vocês. Depois queria muito saber se vocês já leram e qual foi a percepção de vocês, né? Que nem eu comentei, cada leitura é única, cada pessoa é única, a gente lê com os olhos, a gente lê com os óculos que a gente está colocando no momento, né? Mas eu gostei muito dessa leitura e queria trazer para vocês. Certo? Então me contem aqui o que vocês acharam, compartilhem, curtam o vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele passa a disponibilizar para mais e mais pessoas. E também, se vocês tiverem Instagram, meu convite, tá? Para que vocês me acompanhem por lá também, no @mariana.burato. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de cada um de vocês, a gente se vê em breve. Até mais, meus queridos. Tchau, tchau.